Bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. O tema proposto nesse vídeo é a respeito do domínio próprio. E como nos traz o título, né? Restaurando o domínio próprio. E para base, né, do meu comentário a respeito desse tema, vamos ver a questão da origem, né? A questão do domínio próprio. De onde se originou essa questão que faz parte da natureza humana, de todos os seres humanos, né? Essa questão do domínio. Ela veio, digamos, de uma delegação, né? Em Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui então está a questão da origem, né? A questão do domínio. Deus, segundo a palavra, sua palavra, né, ao criar o homem, lhe deu poder, né, de exercer o domínio sobre a criação, sobre a natureza, sobre todos os animais criados. Então o homem foi dotado, né, desse domínio para exercer, então, para dominar a questão das coisas criadas por Deus, as coisas relativas à natureza, à própria natureza, e também a todos os animais. Tipos de domínio próprio. Tem a questão do domínio próprio que é exercido em relação ao exterior, né, do homem, que é o que eu acabei de falar, comentar, que é exatamente o domínio exercido sobre a criação divina, sobre a natureza, né, e também sobre os animais. Digamos assim, né, os reinos vegetais, minerais e o reino animal. Então esse seria um domínio externo ao homem, que ele exerceria em relação à criação divina. Também temos a questão do domínio interior, que é o fato do homem ser dotado de poder se autodominar, ter domínio então sobre si mesmo, no tocante aos seus pensamentos, aos seus desejos, vontades, às suas emoções, né? Até a própria sua imaginação. Então, Deus dotou o homem com essa capacidade de ter domínio sobre esses aspectos internos, né, que compõem a sua própria natureza. Então ele exerce o domínio de forma exterior em relação à natureza, né, aos animais, aos outros seres vivos, mas também em relação a si próprio, a seus elementos que o compõem, seu corpo, sua mente, né, sua alma, seu espírito. Então esse seria o domínio exercido sobre si mesmo. Vamos ver a questão da perda, ou digamos, do dano sofrido na questão do domínio próprio em função da manifestação do pecado, né, do mal, que passou a fazer parte da natureza humana pela desobediência, né, do primeiro casal criado por Deus, no caso Adão e Eva. Quando então, através da desobediência, entrou o mal, digamos, o pecado, né, na vida humana, e como isso afetou, né, a questão do domínio. Em Gênesis 4:7 diz: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o vosso desejo, mas sobre ele deves dominar. Esse versículo faz referência à questão de quando Deus aceitou a oferta pelo pecado de Abel, né, quando ofereceu
a Deus o seu sacrifício de sangue através da morte de um animal, enquanto Caim ofereceu a Deus o produto de suas próprias mãos, de seu próprio esforço, que foi a questão, né, dos frutos da terra, daquilo que ele plantar. Deus aceitou, né, a oferta de Abel e não a de Caim. E diante disso, Caim, então, né, se tomado de inveja, né, por Abel, por Deus ter aceito a sua oferta e não a dele, ele, como descrito na Bíblia Sagrada, e essa inveja evoluiu para um ódio, e o ódio culminou então em homicídio. Digamos, Abel, movido por esse sentimento, acabou por matar Abel, devido à sua inveja, seu ódio. Então ele matou o seu irmão. E antes disso, porém, né, Deus advertiu, né, Caim, dizendo, né, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Então, se Caim oferecer o sacrifício da forma correta, como Deus havia ensinado a Adão, e Adão ensinado a eles, tanto Abel como Caim, como, né, resolver a questão do pecado diante de Deus, que era mediante o sacrifício de animais, né, um sacrifício substituto, né, pelo homem, pelo pecado do homem, através do sacrifício de um animal inocente, ele seria aceito. Né? Porém, ele não foi, digamos, humilde o suficiente para aceitar o conselho e a orientação divina, para passar a fazer a coisa da maneira correta. E como eu falei, ele preferiu e decidiu então, levado pelo sentimento de inveja, ódio, cometer o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada. E Deus lhe adverte também, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então a questão do bem, né, e do mal exerceria sobre a vida humana o que a Bíblia diz, né, tentação. Digamos, o homem seria tentado a cometer o mal, o pecado, a desobedecer a Deus. Mas Deus disse a Caim, né, mas sobre ele deves dominar. Então o homem deveria exercer o domínio sobre esse impulso, essas tentações em relação à prática do pecado, à prática do mal, da maldade. Porém, como já falei, né, que Caim, diante da orientação do conselho de Deus, ele se deixou levar pelo sentimento de inveja, pelo ódio, e cometeu homicídio, matou Abel, como está registrado, né, na sequência, Gênesis 4 e 8. Se tornando assim, né, demonstrando com isso, como diz João aqui 8,34, né, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Então Caim não conseguiu ter o domínio sobre o seu impulso, o desejo movido pela inveja, pelo ódio, em matar Abel. Ele não dominou, ele não teve domínio sobre isso. E se tornou, então, como um escravo desse sentimento, desse desejo. Ao invés de Caim dominar esses sentimentos maus e fazer o que era certo, da próxima vez, ele não se domina. E ao se não dominar, ele se tornou escravo desses maus sentimentos, desses maus desejos que o levaram, então, à prática do homicídio.
do pecado ao matar Caim. Mas, enfim, como recuperar, né? Como restaurar a questão, né, do domínio, dessa perda, ou desse efeito, né, que danificou em muito essa questão em virtude do mal e do pecado. E antes de entrarmos propriamente dito na questão da restauração, o mais grave, né, não é o fato até do homem ter perdido parcialmente, né, a questão do domínio sobre a natureza, sobre os animais. Por essa questão pode, né, ser solucionada através do uso da inteligência, até mesmo da ciência, da tecnologia, que leva o homem então a exercer certo domínio sobre o ambiente, sobre a natureza, que por causa do pecado e do mal, né, se tornou hostil à própria sobrevivência do homem. A natureza que antes seria, digamos, o jardim, né, ou o quintal do homem, sobre o qual ele exerceria seu domínio, em grande parte se tornou hostil a ele. Inclusive a natureza dos próprios animais, que muitos animais, os considerados selvagens, né, se tornaram hostis ao homem, justamente pela perda, né, ou pelo dano causado pelo mal na questão do domínio, que o homem deveria exercer naturalmente sobre isso. Mas essas questões, como eu disse, em relação às hostilidades, né, dos animais ou da própria natureza, o homem, por sua própria inteligência e o desenvolvimento tecnológico, inclusive, ele pode ainda exercer certo domínio e se preservar, né, dessa hostilidade. Mas também tem um limite, tá, nessa questão, que mesmo no uso das tecnologias, muitas vezes não é suficiente para ele sobreviver a determinados ambientes hostis, em questões de clima, né, de isolamento. Digamos, um homem solto na selva, por exemplo, se não tiver um mínimo de treinamento, é questão de dias, de tempo, para vir a sucumbir, né? Dificilmente ele sobreviverá num ambiente hostil, pela sua própria falta de preparo e de dominá-lo, né? Ter condições de dominar sobre ele. Inclusive a questão do próprio corpo físico, né? Então, por diversos fatores, ele vem a sucumbir diante da hostilidade do ambiente, ou quando se confronta em relação a determinados animais, que se não tiver meios de se defender, poderá vir a ser vitimado pelos ataques de certos animais, porque já não tem aquele domínio natural, original, que foi dotado. Mas o pior não é isso, a questão do domínio externo, em relação às coisas externas. Mas o estrago maior e mais grave realmente foi a perda do domínio sobre si mesmo. Como eu já falei, sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, que o mal afetou de tal modo a desequilibrar, né, essas questões físicas, mentais, psicológicas, emocionais, espirituais, que promoveu um enfraquecimento e um desequilíbrio tal que o homem, né, perdeu o domínio sobre isso. Muitas vezes, né, gerando conflitos, traumas, sofrendo com isso, porque ele mesmo está em desequilíbrio, né? Digamos, já não domina-se a si mesmo, seus desejos, seus impulsos, seus pensamentos, tanto não conseguindo muitas vezes realizar o bem que deseja e que sabe que é certo, como mesmo Paulo falou em Romanos, né, o bem que eu desejo, que eu sei o certo, o correto, muitas vezes eu não consigo, pela própria fraqueza,
pelas suas limitações humanas, fruto da influência do mal e do pecado, mas o mal que não quero, muitas vezes, cede, né, e acaba fazendo. Então isso demonstra também a questão que o domínio próprio foi corrompido, foi enfraquecido, adulterado pela questão do mal e do pecado. Então, muitos conflitos, traumas, enfim, fobias de toda sorte, medos, né, vêm desse desequilíbrio, que o homem se deixa dominar por emoções, pensamentos, desejos negativos, maus, que lhe fazem mal a si mesmo e, por conseguinte, né, ao seu próximo, aqueles que convivem com ele. Então isso foi o mais grave, a perda desse domínio, desse equilíbrio, né, que a duras penas, às vezes, o homem consegue se conter em seus desejos, em seus pensamentos, em seus intentos. Mas sempre é uma área, muitas vezes, que está em desequilíbrio. E aí vem toda sorte de sofrimento, de conflitos, né, que acaba, em última instância ou em último grau, meio que escravizando, fazendo do homem escravo daquilo, inibindo as suas habilidades, as suas capacidades, né, debilitando-o, a sua vontade, e tudo em função, então, da consequência da questão do mal e do pecado que passou a fazer parte de sua natureza. E isso, a prática, né, o fato da vida, os fatos da vida, demonstra que é assim. E há um ditado que diz, né, que há contra fatos não há argumentos. A questão do sofrimento, dos conflitos interiores, né, da questão desse embate entre bem e mal, é a realidade da vida, da natureza humana. Nós vimos a origem, né, através do que nos revela a palavra de Deus. Mas como recuperar isso, restaurar essa questão? Em Gálatas está escrito, no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Então a palavra aqui revela, o que Deus nos revela através da sua palavra, é que é possível restaurar essa questão do domínio, na medida que o homem, né, a partir do momento que o homem se converte, né, pela fé a Jesus Cristo, o que possibilita então que o Espírito Santo venha fazer parte da sua natureza, não esteja, digamos, em comunhão com a natureza humana, e através da ação do Espírito Santo, desse poder, digamos, ou virtude espiritual, isso capacita o homem, então, a restaurar esse domínio, a tomar as rédeas de si mesmo, de quanto aos seus pensamentos, seus sentimentos, desejos, impulsos, mantê-los sob controle e não se tornar ou viver como escravos, né? Escravizado por eles. Então, através da comunhão com o Espírito Santo, né, do fato de ele se religar, né, com Deus, com o Criador, mediante a fé em Jesus Cristo, ou a conversão a Jesus Cristo, pelo perdão de seus pecados, e vindo então o Espírito Santo ter comunhão com ele, através disso então o domínio próprio pode ser restaurado. E a restauração é proporcional justamente ao quê?
a maior ou menor restauração desta questão tem a ver com a fé, com a maior ou menor comunhão que se tenha com o Espírito Santo, com Deus, com a maior ou menor obediência, né, à palavra de Deus. Então essa restauração será proporcional. Quanto mais fé, mais obediência, mais comunhão ou intimidade com o Espírito Santo, mais capaz o homem então se tornará de exercer, né, de retomar fazer uso do domínio próprio sobre si mesmo. Porque sem essa comunhão, a Bíblia revela, a palavra de Deus revela, que difícil o homem conseguirá por si mesmo ter o domínio sobre si. Tendo o mal, o pecado, né, fazendo parte de sua natureza. Equilibrar-se por completo, a Bíblia revela que humanamente, né, por mais vontade e dedicação que haja, seria praticamente impossível. Sem a ajuda, digamos assim, sem a virtude e a comunhão com o Espírito Santo, que ajudaria então a restaurar o que foi desequilibrado, o que foi corrompido, né, pelo mal e pelo pecado. Então esse seria o meio, né, revelado, proposto por Deus, pela palavra de Deus, para que o homem então voltasse a ter, né, esse domínio. Reforçando a questão, né, de que essa restauração será proporcional à sua maior fé ou menor, à sua maior ou menor comunhão, sua maior ou menor obediência, sua maior ou menor consagração a Deus, através de sua obediência à própria palavra de Deus. Então essa restauração será proporcional a isso, maior ou menor. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a questão, como eu falei, né, através da conversão a Cristo, pela fé, aceitando-o, recebendo como Salvador, tendo os seus pecados perdoados, né, ele terá restaurado essa comunhão com o Espírito Santo e será liberto, né, daquela influência do mal, do pecado que exercia sobre a sua vida, sobre especificamente esse tema, sobre a questão do domínio próprio. E a verdade é que é Jesus Cristo, Deus, o que ele ensinou, né, através do que ele ensinou, do que ele falou e da sua própria vida. Então, sendo Jesus Cristo a verdade, aqueles que lhe obedecem terão o Espírito Santo e terão então, através da comunhão, maior ou menor, a questão do seu domínio, né, próprio restaurado. Terá condições, então, será livre para retomar esse domínio sobre si mesmo e não, né, se tornar, né, continuar ou ser, né, a questão escravo de si mesmo, né, seja de emoções ou sentimentos, de pensamentos, desejos contrários, né, à própria vontade de Deus, contrários à verdade, aos ensinamentos de Cristo. Mas, então, aqui vemos, né, a origem, como foi afetada essa questão e como ela pode ser restaurada, mediante uma decisão pessoal, né, em se converter, mediante a conversão a Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo.
Então a questão, né, desse tema seria isso, coloquei para vocês, nessa questão tão, né, importante, que tantos males e sofrimentos causa, né, do homem não perder, né, ter perdido, talvez não por completo, mas em relação à questão do domínio próprio. Agradeço, né, a todos por terem permanecido até o final do vídeo. Se gostaram, né, se você gostou e foi útil para ti, deixa o seu like, né, e inscreva-se no canal. Na descrição eu vou colocar ali os links dos demais vídeos, né, gravados, para, se tiver interesse, né, poder acessá-los e assisti-los. E até um próximo, então, querendo Deus.